mas o afeto das coisas críticas, o afeto de potencializar novas formas de agir e de leitura de mundo, dar liberdade, ser consciente dos encontros, aonde se passam os encontros, quebrar aquele tempo do oráculo, um tempo universal, para as temporalidades das múltiplas vozes. Então, potência de agir em relação de afeto seria uma base spinoziana que a gente vai tratar também. Neste enunciado, resgatamos uma série de proposições e abordagens, explorando o binário, conceitos sensíveis, pensamentos fortes, que quebram e ultrapassam dicotomias, antes de mais nada, entre as fronteiras da ética e estética, da arte e da educação, mas que ao mesmo tempo, em sua maioria, são explorados parcialmente, de forma limitada e superficial na esfera. A ideia de conceito sensível é algo para a gente trazer, encarnar um conceito, quebrar uma distância que é chamada de distância conceitual para a praxis dos conceitos, onde eles possam ser desconstruídos e refeitos continuamente. O pensamento forma, apresentar a arte como produção de pensamento forma, como trabalhar o conceito de ideia, e da ideia que se materializa como enunciado, percorrer essa genealogia da criação como ética de interações. Primeiramente, se faz necessário realizar uma recuperação de várias acomodações que se tornam corrosivas ao debate ético-estético da arte contemporânea e seu relativo comprometimento ou causalidade como expressão crítica do desenvolvimento humano. Estaremos nessa apresentação reunindo autores mais ou menos conhecidos que contribuem para os horizontes de possibilidade envolvendo a equação com duas variáveis, arte e educação, ética e estética. Um primeiro fio condutor poderia ser traçado pelo sentido geográfico da arte contemporânea. O que é esse sentido geográfico? É um sentido onde o acontecimento tem um lugar. Esse lugar é definido pelas relações, pela gestão dos saberes, pela gestão dos afetos, por que classes sociais estão lá, quem está submetido, quem é subalterno, quem é dominante. Essa é a geografia da arte para a gente percorrer. O acontecimento artístico tem endereço. Daí, reverte-se uma causalidade onde se parte de premissas universais do valor artístico para ter alinhamentos entre local e universal global. Daí, trazemos a questão de temporalidade. Um primeiro fio condutor pode ser traçado pelo sentido geográfico da arte contemporânea, conceitual, da estética dentro de processos sociais e autopoéticos, acontecimentos das territorializações, e aí citando Deleuze e Guattari, mas também através de Spinoza, mas que se conectam às reflexões que estão discutindo a emancipação do espectador, as classes sociais, as definições de instrumentos interpretativos e, mais ainda, que se define nessa geografia o acontecimento do devir, que é do Alain Badiou. Então, dentro desse pensar, eu chamo a atenção que esses próprios filósofos, como Jacques Rancière, Alain Badiou, eles estão olhando o mundo, eles passam a discutir as práticas artísticas. Então, o que envolve essa cena? Os filósofos não estão mais procurando o mundo oculto das ideias. As suas reflexões partem de um campo de praxis. Estudar Rancière, como as escolas universitárias estão fazendo, estudar Badiou, é estudar como esses pensadores estão olhando certas geografias e tendências dos acontecimentos e como eles estão buscando através dela uma potência de transformação ou as dualidades e complexidades que regem o fenômeno artístico hoje. Por exemplo, a dualidade apresentada e desenvolvida por Jacques Rancière é de confrontar de um lado uma estética que ele chama de uma estética do sublime. O que seria essa estética do sublime?
Seria uma estética cuja potência seja de tamanha desterritorialização, de tamanha poder transformador, de rupturas das classes e das categorias de pensar de uma época. Então essa estética do sublime, ela tem como ponto vetorizante a autonomia. Ela não está no ajuste de relações, ela está justamente na destruição, guerras, desconstrução dos estados acomodados de saber. Então daí essa estética da autonomia, essa estética do sublime, é uma estética de subversão. Jacques Rancière vai colocar do outro lado também a estética relacional, que é discutida por Nicolas Bourriaud, mas também ele vai colocar como dualidade. Eu trago um terceiro pensar que é o Alain Badiou, que ele vai falar do acontecimento. Então, acontecimento seria aquilo que reverte uma potência do que está, do que é ser uma época e do se transformar. Então, dentro dessas esferas, todos esses pensadores, eles estão refletindo o que está no mundo contemporâneo. Cabe a gente, então, não apenas ler esses autores, mas como a gente vai fazer para as nossas geografias, para as nossas posições. Dessa ativação geográfica, sendo pela indagação por uma ética dos diálogos e os dilemas estéticos da diversidade no mundo contemporâneo, invocamos outros autores que debatem e ampliam os campos do acontecimento e fenômeno artístico, hoje que se aproximam às geografias das ações de Milton Santos, como resistência e acontecimento da solidariedade. E aí eu quero trazer essa ideia da solidariedade. A noção de território de afetos é aqui explorada como parte de uma convergência ética e estética a ser discutida como acontecimento da resistência poética, como deflagradora e ativadora de múltiplas vozes e temporalidades. Se a gente pudesse transformar o que está sendo dito aqui num parâmetro de observar nossas práticas. Um parâmetro onde a gente poderia visitar, acompanhar experiências que estamos trabalhando, seja na escola, seja no mundo, experiências onde você encontre a potência de ouvidoria, a potência de múltiplas vozes. Essa é uma provocação para trazer arte contemporânea e sua expansão no campo ampliado e a resistência poética da educação na formação de sujeitos. Desativação geográfica das ações estéticas contemporâneas, trazendo a sua contrapartida ética, através do compromisso com as interações sociais e como elas se dão. Para quem? Como elas afetam as próprias hierarquias e saberes que dirigem as instituições públicas da arte. A própria conceituação da arte como acontecimento traz o potencial da solidariedade ativo pela criatividade para reverter aquele mundo que ele celebra o diferente, ele celebra a ruptura, ele celebra a heterogeneidade. Como trazer isso para um conceito que a gente pode entender a diversidade como um corpo coletivo, da qual nós fazemos parte, um corpo vibrátil, trazendo o termo da Sueli Koenig, mas esse corpo que possui outras vozes. É daí que provocamos um recorte ético contra o sistema capitalista neoliberal, da sociedade controlada e dominada pela competição, individualismos e consumo de produtos. Esse sistema se infiltra nas diretrizes, meios e fins, em todas as instituições públicas e privadas, tanto da arte como da educação, alimentando de forma subliminar uma apologia e pedagogia da criatividade, que se corrompe pela competição e produção de imagens de sucesso individual. Daí, então, problematiza-se uma educação artística que ainda se baliza pela criatividade. Mas essa criatividade é uma criatividade de competição, sem liga, é uma competição de individualismo, uma competição que esse sujeito é catapultado para ser para se defender seu lugar no mercado. Então, repensar o que rege a educação artística, o que rege o experimentalismo ético da educação. Como se diferencia essa educação que copia um
modelo de sucesso do mercado ou desse sucesso criativo do ser diferente, sem admitir a diferença ou a diversidade.